Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Deuteronômio 6, verso 5. Tem uma frase que diz: sentimentos são sentimentos, não estão certos nem errados. É o que se faz com eles que na verdade conta. Com que frequência você já ouviu esse tipo de sentimento, esse tipo de afirmação? Sim, curiosamente, isso acaba sendo um sentimento. Mesmo os cristãos vão dizer que os sentimentos estão fora dessa categoria que a gente chama de comportamento moral. O que conta de verdade são os atos da vontade. É aquilo que você realmente faz e não aquilo que você de fato sente. Só que de acordo com essa filosofia, todos os assuntos do coração são, eticamente neutros, sabe? Eles não são nem certos nem errados. E por causa disso, a vida cristã, ela vai consistir pra gente no quê? Esquecer os meus sentimentos, seguir em frente com a dura tarefa do discipulado. Só que se você prestar bem atenção, não é exatamente isso que nós vemos na Bíblia. Na verdade, em toda a Bíblia o que a gente vê é todo tipo de expectativas para a nossa vida emocional. O texto bíblico nos exorta e espera que nós tenhamos sentimentos do tipo contentamento, amor sentido no coração, paz, zelo, tristeza, alegria, desejo e gratidão. Isso só para citar alguns exemplos. E mesmo no coração, na essência do Antigo Testamento, nós temos esse ditado fortíssimo, que como a gente viu ontem, é conhecido tradicionalmente como o Shema. Para um judeu, essas são provavelmente as palavras mais famosas da Escritura, aquelas que eles provavelmente mais conhecerão de cor. O próprio Jesus as cita, chamando-as de o primeiro e maior mandamento, lá em Mateus 22:37. Mas essas palavras, elas criam um desafio para a nossa abordagem cultural de que o coração e os sentimentos são terreno do nosso trono, do nosso foro particular. O texto é claro: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um só Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. Deuteronômio 6, 4 e 5. Existe uma lógica aqui para esse verso. Por causa da unicidade, ou seja, por causa do fato de Deus ser um, nós devemos amar. Como a gente viu lá atrás na história de Gênesis sobre ser uma só carne, a forma como Deus é um é tal qual o marido e a esposa também são um. Eles estão unidos no relacionamento de amor. E como esse versículo diz pra gente, o Senhor nosso Deus é um só. Deus é um porque Deus é amor. E Deus é amor porque Deus é uma trindade. Ou seja, são três pessoas em um relacionamento divino. Então, por causa disso, você vai amar. Por quê? Porque Deus é amor. Essa é a lógica. Conhecer Deus é tornar-se piedoso. E ser piedoso é exatamente amar. O primeiro e maior mandamento é dirigido enfaticamente aos nossos afetos, aos sentimentos do nosso coração. Nós devemos ser amantes, amoráveis, assim como Deus, com o nosso coração, com a nossa alma e com toda a nossa força. O texto original é ainda mais enfático, ele diz com tudo que nós somos, com tudo que você é, com o seu tudo. O coração fala do nosso ser mais íntimo, tem a ver com aquilo que nós apreciamos mesmo. A alma é a mesma palavra em hebraico para garganta, tem a ver com aquilo que nós temos sede, aquilo que nós almejamos muito, como a própria vida, as nossas necessidades mais básicas. E a nossa força é literalmente tudo que nós somos. É sobre toda a nossa pessoa ser entregue ao trono de Deus. O Senhor não quer pessoas estoicas, que ignoram o que sentem e são movidas apenas pela força de vontade. Ele quer amantes calorosos, carinhosos, preocupados com o próximo, que alinham seus próprios sentimentos com os dele. Essa é a essência da boa vida que Deus tem para nós. É claro que os mandamentos nunca poderão nos fazer amar a Deus. No entanto, essa é uma verdadeira descrição da boa vida. Os mandamentos descrevem aquilo para o qual nossos sentimentos devem ser encaminhados. Não se trata de uma determinação escura, difícil de entender, para você poder fazer o que é certo. Trata-se de amor. Amor sentimental, sedento, poderoso. Quando você pensa no sentimento alinhado com o sentimento de Deus, os mandamentos morais ganham uma exponencial revelação diante de nós. Abre um leque de possibilidades. Será que a gente se contenta com menos do que isso? Será que a gente deixa as nossas emoções lá no porão da nossa vida cristã? Talvez a gente saiba que os nossos sentimentos estão lá, apenas a gente não precisa ficar se preocupando com ele. Por quê? Porque ele não pertence a essa área que a gente chama de vida cristã.
Só que a gente deve deixar que o primeiro e maior mandamento nos desafie, e que nos desafie aqui no nosso coração. O amor é central, é vital, é indispensável. O coração e a alma do nosso caminhar pertencem a Deus. Para deixar bem claro isso daqui, a lei não pode reprimir esses sentimentos. E a gente também não consegue, ainda mais dentro da nossa natureza caída de pecado. Só que quando nós vemos o amor de Deus por nós, e esse amor ele é expresso lá em Jesus, lá naquela cruz, na sua vida de piedade, de amor, aí sim os nossos corações são conquistados. E como João vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 4, verso 19, nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Mas quando nós apreciamos esse amor que veio primeiro, o que nasce em nós é justamente isso. Não uma determinação forte de resolução da moral exterior, mas uma mudança nos afetos do nosso coração, uma mudança de sentimentos. Isso é conversão genuína. Se o amor não é central na nossa resposta ao Evangelho, talvez a gente tenha recebido o Evangelho errado. A vida cristã é sim um assunto do coração.